Então, a solução, no caso desse problema, ele está pedindo para usar o método de Simpson, aí vamos admitir que seja o método de Simpson composto. No caso, o erro para o método de Simpson composto, ele é menor ou igual a um módulo de menos n, que multiplica h elevado a 5, dividido por 180, que multiplica a derivada quarta da função avaliada no ponto C. Esse C pertence ao intervalo AB e ele é o valor que maximiza a quarta derivada. Então, a gente vai precisar fazer isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar o seguinte, a função f de x, isso aqui no caso é a solução para o item D, tá? A função f de x é seno de 2x e o intervalo é de 0 até π sobre 2, com a 0 e b π sobre 2. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos da derivada. O erro ele nos deu, está aqui. O erro é 10 a menos 6. Nós queremos descobrir o n. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a quarta derivada. E aí, para fazer isso, se a gente fosse fazer isso na mão, a gente ia fazer a derivada do seno, aí a regra da cadeia, derivada do seno, que multiplica a derivada do que está dentro do seno. Depois pegar isso, fazer isso 4 vezes. Então, como a gente está usando o computador para resolver esses probleminhas de conta, a gente vai fazer uso do matemático. Então, eu quero a derivada quarta. O comando, basta botar d barra dx, no caso seria a primeira derivada. Como eu quero a quarta derivada, então eu vou botar d elevado a 4, dx4, de seno de 2x. A quarta derivada me deu 16 seno de 2x. Mas eu quero não só isso, saber agora quem é que é o máximo valor da quarta derivada dentro do intervalo de 0 a π sobre 2. Eles querem descobrir quem é o C. Como é que eu faria isso? Poderia fazer isso da seguinte forma: fazer uma divisão dentro do intervalo e fazer um teste. Por exemplo, de 0 a π sobre 2, eu poderia ver os ângulos notáveis que existem entre esses valores e ir testando aqui dentro. Como eu sei que o máximo valor assumido por um seno ou um cosseno, ele é sempre mais 1, o seno e o cosseno ele oscila de menos 1 até mais 1, passando por 0 e outros valores que são menores do que esses. Então, eu sei que o máximo dessa função aqui vai ser 16. Só que, vamos supor que eu não tivesse essa visão trigonométrica da coisa. O que eu faria? Eu ia lá no matemática, pegar a função que eu acabei de achar, 16 seno de 2x, aí eu colocaria um comando que seria maximizar a função, e vou pedir para que ele não maximize essa função em qualquer intervalo. Vou pedir que ele coloque esse intervalo de 0 a π sobre 2. Vou mandar ele rodar. Como era o que nós percebíamos? Nós tínhamos estimado o valor máximo da função dentro do intervalo de 0 a π sobre 2 é 16. E o valor que maximiza ele? Π sobre 4, porque π sobre 4 vai ser justamente o ângulo, quando eu substituir em 2x, aqui dentro do seno, vai me dar 2 vezes π sobre 4 é o mesmo que π sobre 2, cujo seno é igual a 1. Era o que eu já tinha percebido fazendo análise trigonométrica. Eu descobri que o F4, no caso de C, que é C igual a π sobre 4, seria igual a 16, que multiplica o seno de 2 vezes π sobre 4, vai nos dar 16 vezes o seno de π sobre 2, que é igual a 16. Então, esse valor aqui é o valor máximo.
Pegando esse valor, agora a gente tem como escrever o seguinte. 10 elevado a menos 6, que é o erro, ele vai ser menor ou igual ao valor absoluto de menos n. Aí o h eu posso escrever como sendo b, que é π sobre 2 menos 0, dividido por n. Tudo isso elevado a 5, dividido por 180, que multiplica o 16. Vai ficar o seguinte, 10 a menos 6, menor ou igual, aqui eu vou ter menos n π sobre 2 elevado a 5. Aqui a gente vai ter um n elevado a 5 vezes o 16. Tudo isso dividido pelo 180. Aí um n a 5 vai embora com esse aqui. Vai sobrar um n a quarta. O n a quarta, ele vai ficar com... Aqui eu já estou pulando parte do cálculo, tá? Eu vou ficar com π sobre 2 elevado a 5, ao valor negativo aqui ainda. Vou tirar o módulo, multiplicado por 16 sobre 180 vezes o 10 a menos 6. Ou, aqui eu já posso pegar e tirar o valor absoluto desse aqui, que vai me dar positivo, e escrever o n como sendo maior ou igual a raiz à quarta de π sobre 2 elevado a 5 vezes o 16 sobre 180 vezes 10 a menos 6. Vai nos dar aí n aproximadamente 30,36. Mas, como o n deve ser par, pelo método de Simpson, a gente vai pegar o par consecutivo, que no caso é maior ou igual a 32.